Bolsonaro, né? As manifestações da ministra Damares aí nesse encontro dos conservadores, falando em criança, colocando crucifixo, usando sexualmente. Essa moça, ela é doente. Você tem... A psicanálise já identificou, já diagnosticou várias formas aí de histeria e tudo. É evidente que essa disseminação que ela faz de cenas escabrosas aí faz parte de uma imaginação doentia aí, né? Ela, o ministro da Educação, que outro dia uma setorista respeitável, ele falou, é o pior ministro da Educação dos últimos 40 anos. Olha, pode pôr mais décadas nisso aí. Eu duvido que em qualquer outro tempo da história tenha aparecido alguém tão ridículo aí quanto esse ministro da Educação. E o ministro de Relações Exteriores é um outro vexame absurdo, né? E é interessante que outro dia, acho que o Eduardo Bolsonaro, falando que tem só alguns ministros que defendem o pai. Quem é que defende o pai? São esses ministros que são totalmente desajustados, né? É impressionante essa maneira como o Olavo conseguiu pegar todos os desajustados do país e dar um rumo aí para um governo, para comandar o país. Outro dia estava reclamando do ministro do astronauta. E o astronauta, pelo menos, medíocre, mas tem a esperteza de não falar muito, né? Mas estava sendo cobrado. E o Moro aí, que é impressionante, aí a maneira como ele se submete, como ele adula o Bolsonaro, é uma coisa vergonhosa. Mas os desgastes do Bolsonaro estão vindo agora de uma forma mais macro. Primeiro é o BNDES. Essa tentativa desse presidente do BNDES, que era um boizinho aqui em São Paulo, que fazia festas com o Eduardo Bolsonaro, quebrava... É um boizinho, naquele sentido mais depreciativo, efetivamente. Entra lá e tenta montar negócios com a venda de ações que o banco detém. Daí o que acontece? Os funcionários, eles têm lideranças fortes lá. E mais que isso, o BNDES tem governança. Esse negócio do compliance, tudo que gastaram 400 milhões, não sei o que, na Petrobras, o BNDES, Banco do Brasil, sempre tiveram compliance. O que é o compliance? São decisões colegiadas, instâncias de aprovação que impedem as jogadas. Então, quando ele tentou entrar com a jogada de fazer um leilão das ações do Banco do Brasil de propriedade do BNDES, em vez de se colocar pouco a pouco no mercado, como a boa prática bancária sugere, o que aconteceu? Ele foi confrontado com as regras do BNDES, percebeu que seria indiciado, seria denunciado se insistisse, pediu licença por algum tempo. Então, digamos, você tem essas maneiras de cercar os aventureiros aí que estão avançando. Esse negócio da Caixa Econômica aí vai pegar. O sujeito é genro do Léo Pinheiro, da OAS. Pede a falência da Odebrecht, pedindo a falência, arriscaria perder todas as garantias que a Odebrecht poderia fornecer. Uma coisa é garantia física, outra coisa é garantia de faturamento que só uma empresa em operação consegue dar. Então, digamos, todas essas jogadas que começam a ser cercadas agora institucionalmente pelas instituições aí que têm já essa tradição de compliance. Um segundo ponto relevante é a questão do Itamaraty, com a provável desistência do Brasil de ser tratado como nação em desenvolvimento no âmbito da Organização Mundial do Comércio. É impressionante como foram anos para o Brasil conseguir consolidar essa posição. O fato de você ser uma nação em desenvolvimento te dá um conjunto de vantagens. Por exemplo, se um país está com um desequilíbrio na balança comercial e começa a impor restrições à importação, se você é um país em desenvolvimento, as suas exportações para aquele país são preservadas. Na hora de fazer acordos, por exemplo, você vai fazer um acordo comercial, a OMC exige que você tenha 85% das importações liberadas. O fato de ser país em desenvolvimento te dá defesas. Daí o Bolsonaro vai conversar com o maior vigarista que já apareceu na economia global, que é o Donald Trump, fez toda a carreira dele em cima de vigarice, do jeito que não tinha palavra, quebrava a palavra em tudo, daí ele fala, não, vamos apoiar o Brasil para virar uma nação desenvolvida, não precisa mais dessas muletas aí de país em desenvolvimento. A China, com todo o poderio dela, o país que tem o maior comércio internacional de todo o planeta, luta com unhas e dentes para manter a sua condição de país em desenvolvimento.
E aqui o Bolsonaro acerta com o Trump em troca de quê? De deslumbramento. A possibilidade de aparecer sentado com o Trump, lá com aquela cara de bobo dele, aquela encantado com o Trump, ficar na fila 1h30 para o Trump passar e ele falar, I love you. Gente, você imagina Eduardo Bolsonaro defendendo os interesses do Brasil lá fora. O Itamaraty está em pau pro Jaran. Quando você chega, entra lá no site do Itamaraty, o que você vê lá? No site do Itamaraty. A defesa dessa condição aí de nação em desenvolvimento, toda a luta que foi para manter o Brasil nessa condição, mas aparentemente já tomou a decisão. Por quê? Porque você tem um bilolado lá como ministro das Relações Exteriores. Então você vai prejudicar. Ontem eu publiquei um estudo aí pegando a balança comercial do Brasil com a China e pegando as importações chinesas. O Trump acerta com a China um acordo comercial para não aumentar as tarifas de 250 bilhões de dólares de produtos chineses. A China se compromete a adquirir 50 bilhões de dólares de produtos agrícolas americanos. Aí você entra, eu publiquei alguns gráficos lá, você entra na balança comercial chinesa e as importações de produtos agrícolas, o único produto agrícola que tem volume lá é soja. O Brasil exporta 40 bilhões de dólares de soja. Para a China e Estados Unidos, 12 bilhões. O Canadá é inexpressivo. Então, adivinha de onde que vai sair a cota americana para exportar para a China? Do Brasil. Então, digamos, essas maluquices aí, desse fundamentalismo do cara... E vem o Trump e fala, vamos acabar com o comunismo internacional. E daí, com aquele ar de cowboy do faroeste, e o Bolsonaro se desmancha. Eu já adorava os Estados Unidos, mas com você aqui... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Uma nação que chegou a ser a 6ª nação do mundo nas mãos disso. Então, o Itamaraty está receoso, mas se eventualmente não, quase certamente for aprovada essa saída do Brasil dessa condição de país emergente, vai ser o maior vexame diplomático da história. Nenhum país abre mão de pontos de defesa dos seus interesses. Mas o Bolsonaro não tem noção do que é o interesse brasileiro. E o filho menos ainda. O filho agora está nesse curso intensivo de história, aí entra, cita Joaquim Nabuco. Meu Deus, não tem limite para o ridículo. Cita o Barão do Rio Branco, aquelas coisas de almanaque Capivarol. Né? Então, esse é um outro ponto de desgaste. O terceiro ponto de desgaste é a implosão aí da base bolsonarista. À medida que vai entrando dinheiro, cargo, você disputa as verbas aí dos partidos políticos. Então, você tem o PSL implodindo aí, o Bolsonaro querendo tirar a atual direção do PSL para disputar os recursos lá. Na Câmara, bolsonaristas e lavajatistas todos não se entendem mais. É impressionante, digamos, como que o jogo político virou. Hoje a grande liderança ouvida por todo lado é o Alexandre Frota. O Alexandre Frota, cuja declaração mais bombástica foi para o Carlos Bolsonaro. Assista um filme meu e vá fazer coisas aí. O nível que o Brasil chegou. Mas esse é outro ponto de desgaste complicado também, que vai enfraquecer. Veja bem, nenhum desses pontos... Um outro ponto relevante, Bolsonaro vem aqui, vai na posse aí dos sargentos da Polícia Militar, é saudado como mito, o Dória é vaiado, e no mesmo dia uns PMs cercam uma vereadora do PT aqui em São Paulo de arma em punho. O que significa isso? Que as bases, os sargentos das PMs, no Rio, com aquele o Witzel lá, aquele assassino lá liberando para matar, mas as bases das PMs estão se partidarizando em torno do mito. E um dos pontos que sempre levou a intervenções das Forças Armadas, desde lá de trás, desde os tempos aí dos anos 30, dos anos 40, 60 e tudo, é quando, digamos, essa partidarização chega nos sargentos. Daí o alto comando passa a ficar preocupado. Então, veja bem, nenhum desses fatos individualmente derruba Bolsonaro. É a soma dos fatos, é o desgaste sucessivo. Até interessante, outro dia, um dos filhos aí, dizendo que parece que tem menos bolsonarista, porque os bolsonaristas estão intimidados, não querem parecer que são a favor do Bolsonaro. Veja bem, aqueles caras que cercavam quem tinha camisa vermelha e agrediam em plena rua, estão intimidados. É evidente que os ventos estão
voltando, estão virando de todo lado aí. Né? Então, quando completar esse ciclo, ficar claro que o desgaste dele é irreversível, daí você tem toda uma lista de fatos aí para derrubá-lo. E não é manipular esse negócio de contábil aí, de contabilidade pública aí, como desculpa para o impeachment, que nem fizeram com a Dilma. São crimes, crimes. Possibilidade de crimes comuns, crimes políticos. Sabe? Ontem, ou antes de ontem, o general aí, que preside a Empresa Brasileira de Comunicação, a IBC, mandou demitir o editor porque ele colocou durante 5 segundos um retrato da Marielle. Por que esse negócio? Por que a Marielle não pode entrar na IBC? A única coisa que poderia justificar é o seguinte, porque não quer chamar atenção para os assassinos da Marielle. A Marielle é um mito hoje suprapartidário, acima dos partidos. Então não quer chamar atenção para os assassinos da Marielle. Quem são os assassinos? São as milícias? O general está protegendo as milícias ou protegendo desdobramentos que podem pegar escalões superiores? Então, esse é um ponto complicado. Né? Ontem, ou antes de ontem, saiu essa matéria mostrando que a polícia do Rio já tinha retrato dos assassinos da Marielle no primeiro dia. Sumiram com as imagens de vídeo. 2 coisas. Mostra que realmente você teve todo um processo de abafamento do caso, mas mostra que as investigações estão avançando. Então, a hora que tiver completado esse ciclo de desgaste do Bolsonaro, para tirar isso aqui. Então, está chegando. Está chegando. A única coisa que não dá para saber é se sair do Bolsonaro fica pior ou melhor. O Brasil, me lembra uma piada que se tinha lá atrás, quando o Figueiredo ficou doente, a velhinha, né? Todo mundo comemorando. Não o Figueiredo. Era no tempo do Figueiredo, mas era uma piada genérica. Né? O ditador morre, todo mundo comemorando e a velhinha chorando. Por que você está chorando? Porque eu sou mais velho que vocês e o que vem depois é sempre pior. Eu acho que o fundo do poço, pior do que Bolsonaro, é só o Bolsonaro com os sargentos da PM na rua. E isso aí, daí você começa a despertar um conjunto de resistências muito maior. Bom, pessoal, vamos pegar aqui algumas coisas aqui dos... O Henrique aqui lembrou um mid-map que eu fiz aí realmente num dos lives aqui, mostrando todas as vinculações aí de milícias, dos assassinos da Marielle, todas as coincidências com os bolsonaros. Por que não foi intimado ainda? É questão de tempo aí para começar o Ministério Público e o Supremo ganhar de coragem. Pessoal, vamos ficando por aqui. Bom começo de semana para vocês aí.